Na corrida, pode. Olá, esse é o Na Corrida Pode, um podcast de histórias e conversas gravadas dentro de um carro de aplicativo durante as corridas. Todos os episódios são gravados com segurança, durante uma corrida real, respeitando todas as normas de trânsito. Aqui, a conversa corre solta, mas sempre com responsabilidade no volante. Se você está ouvindo isso enquanto dirige, lembra de manter a atenção na estrada. E nunca dirija após beber. Segurança no trânsito é um compromisso de todos. Fala, galera. Estamos no primeiro episódio de 2026. Nossa, cara, trabalhar na fronteira é sinistro, cara. É sinistro. Você vê tráfico de pessoas, você vê tráfico de armas. Parece uma cena de filme, meu. E aí eu fiquei um bom período no Haiti, fazendo a missão de guerra e paz. Hoje, a gente vai ouvir a história do Jonas. Ele entrou no carro, viu o cartaz pedindo para contar uma história e logo falou que a história dele era meio maluca. Ele disse que foi sargento do exército e estava aposentado. Tudo isso com 20 e poucos anos. Eu preciso dizer que a gente encontrou algumas informações que se desencontram dos fatos que ocorreram na realidade. Eu digo isso porque eu vou corrigir algumas coisas que o Jonas disse. Não significa que eu não acredite na história dele, tá? Não sei se ele estava nervoso, se confundiu com os dados. Esse não é um podcast investigativo, que tem como objetivo investigar se a história aconteceu do jeito que foi contada ou não. Esse é um podcast que expõe histórias que os passageiros me contaram. Em compensação, nós também temos como objetivo construir um podcast informativo. Por isso, precisamos ser fiéis a alguns fatos, principalmente ligados à saúde e fatos históricos e sociais de peso que ele vai citar aqui. Nessa parte, eu vou fazer algumas correções. Por via das dúvidas, eu mudei o nome original desse passageiro, tá? Então, o nome dele original não é Jonas. Eu fiz isso para não correr o risco de haver algum tipo de constrangimento. Eu tentei entrar em contato com ele pelo Instagram, que é a única rede social que eu tenho dele, mas infelizmente eu não obtive sucesso. Mas, caso ele esteja ouvindo esse episódio, eu digo que eu fico à disposição para fazermos qualquer tipo de correção na história, ok? Bom, sem mais delongas, escuta só a história do Jonas. Isso, eu fui terceiro sargento do exército, prestei prova para a ESA, né, que é a Escola de Sargento das Armas. Fiquei 2 anos em Três Corações, em Minas. E nesse período, né, que na minha cabeça sempre foi um sonho ser um militar do exército. Sempre quis entrar nas Forças Armadas. Eu, após me formar, né, como aluno, saí como terceiro sargento na Arma e Infantaria, vim para a Polícia do Exército aqui no Ibirapuera, no 8º PPE. E no meu primeiro ano, eu já soube que quando eu estivesse passando dessa experiência, eu teria que fazer uma missão para fora. E foi bem na época que... É tipo obrigatório você fazer uma missão pra fora. Assim, não seja ser obrigatório, mas assim, era cursos operacionais da Polícia do Exército que a gente ia fazer pra fora. E lógico, por influência de amigos também, né? Vamos, não sei o que, vamos ter essa experiência. E por incrível que pareça, nesse 1 ano eu fui pro Rio de Janeiro, fiquei 6 meses, quando foi em 2018, bem quando o Comando Vermelho estava invadindo as polícias. Lembra que estava tendo aquele terrorismo? O Comando Vermelho estava metendo tiro nos batalhões da Polícia Militar, porque estava tendo corrupções, e a Polícia Militar de lá estava corrompendo, né? Assim, lógico que o tráfico é errado, mas os ladrões não gostaram, né? De estar sendo oprimido pela Polícia Militar, né? Toda semana, um exemplo que a gente pegou de exemplo lá que estava acontecendo era os policiais corruptos de lá estavam pegando propina e não estavam cumprindo o acordo, vamos colocar assim, né? E aí o próprio comando assim, se revoltou e começou a atacar as polícias. Por isso que hoje o Comando Vermelho está mais forte em questão de armamento. Por conta disso, eles se prepararam só para assustar a polícia e aproveitar a situação. Por isso que hoje em dia eles andam mais à vontade armado na frente de um policial e não dá nada, né? Por medo, assim, evitar uma guerra, né? Porque igual eu falo, né? O exército, a única guerra que a gente vive é interna, né?
Então a gente não viu uma guerra para fora, né, igual os outros países que enfrentam, como os Estados Unidos, o Haiti mesmo, que é uma história que eu vou contar que é bem interessante. Nesse período que a gente passou, eu enfrentei contra o Comando Vermelho lá, né? Uhum. Fiquei 6 meses lá, uma experiência não muito legal, bem assustador, não vou mentir. Pô, pensa, você com 20 anos, você já vê realmente o que é a realidade, o que é um ladrão na sua frente armado realmente. Isso assusta, não vou mentir, como ser humano, assim, você fala, putz, mano, realmente o que a gente vê na TV é real, é verdade. Então, assim, dá um medo, cara, do caramba. Um pouco disso foi isso, né? A gente conseguiu apaziguar, chegaram aqui, fizeram um acordo entre eles, parou, acabou essa guerra, né, de facções contra a polícia lá. A facção, assim, que ainda tem, é de invasão, normal, padrão, mas essa questão de propina lá, aparentemente, acalmou, sabe? O exército conseguiu apaziguar tudo lá. Bom, gente, na história até aqui, ele cita uma intervenção federal que ocorreu no Rio de Janeiro. E para comentar um pouco sobre isso, eu chamo um amigo meu, que é cientista social, se formou junto comigo, mas ele é um apaixonado por notícias, um consumidor assíduo de notícias. Eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouco sobre essa intervenção federal que ocorreu no Rio de Janeiro. Escuta só. Oi, tudo bem? Eu me chamo Juliano Borges, eu sou cientista social, também sou jornalista, e o Matheus me chamou aqui para comentar rapidinho com vocês o que é essa intervenção federal que o passageiro dele comentou agora há pouco. Ela é uma medida excepcional que pode ocorrer em qualquer área que é gerida pelo poder público. Por exemplo, ela pode acontecer na área da saúde, na área da educação, mas no caso do Rio de Janeiro, no ano de 2018, ela aconteceu na área de segurança pública. Essa medida, ela precisa ser temporária. Ela é prevista no artigo 34 da Constituição e depende de um decreto do presidente da República, da aprovação do Congresso e precisa ter um prazo e objetivo muito claro e definido. Ainda assim, ela é considerada uma medida muito extrema. É porque ela fere o princípio do federalismo. É o princípio que nos une como país, né? Todos os estados são unidos em torno de uma nação. Essa nação é o Brasil. Mas esses estados, eles possuem autonomias para se autogerenciar. Então, um estado, ele autogerencia a saúde, ele autogerencia a educação, ele autogerencia a segurança pública. Ele também faz com que o governador daquele estado assuma que ele foi incapaz de gerir a segurança pública. A intervenção aconteceu em um Rio de Janeiro que já combate há anos a violência. Não é novidade para mim e para você que está nos ouvindo que o Rio de Janeiro tem que lidar com violência há décadas. E em 2018, apesar de já ter havido naquele momento uma queda no número de homicídios, a população sentia um aumento na violência. A percepção pública era oposta à percepção de segurança. Era uma percepção pública que trazia um sentimento coletivo de insegurança. Aconteceu o Carnaval no Rio de Janeiro, Zona Sul, né, com os bairros mais ricos da cidade, enfrentaram uma onda de violência que não era usual para aquela área da cidade. Um caso que chocou muito foi um policial que foi espancado ao ar livre na frente de todo mundo em Copacabana. Muitos arrastões, assaltos bem violentos, teve tiroteio no Leblon, tiroteio em Ipanema. Isso chama atenção nas redes sociais, vídeos são compartilhados o tempo inteiro e também chamou a atenção da imprensa, que fez uma cobertura muito intensa sobre essa onda de violência que aconteceu durante o Carnaval de 2018. Por exemplo, nesse mesmo período, muitas pessoas, foram em delegacias do Rio de Janeiro para registrar um boletim de ocorrência. Elas não conseguiam fazer isso, porque o sistema da polícia estava constantemente fora do ar. Além disso, você tinha muitas imagens de viaturas da polícia danificadas, viaturas velhas andando pela rua. Você via com frequência carro de polícia que parava no meio de uma avenida, porque a gasolina acabou. O Rio estava com um problema fiscal muito grande, ele estava com um problema de orçamento muito grande. Então, no dia 16 de fevereiro, o presidente da República da época, Michel Temer, ele decreta uma intervenção apenas na área de segurança pública do Rio de Janeiro e manda o exército para as ruas de uma das principais cidades do país. Então, essa imagem choca e percorre o mundo, né? Você vê donas de casa, em Copacabana, no Leblon, andando com sacolinhas de compra e um caminhão-tanque do exército ao lado. A intervenção ela dura 10 meses e termina no último dia do ano de 2017,
Nesse meio tempo, o governador do Rio de Janeiro foi preso por corrupção, ele deixa o cargo antes do fim da intervenção militar, e houve por parte do Exército e do governo federal uma tentativa muito forte de alimentar uma opinião pública com uma percepção de que essa intervenção foi um sucesso. E aqui eu tenho 2 pontos, né? Ela de fato traz alguns bons números, como por exemplo, eles anunciam que teve uma queda expressiva no número de roubo, no número de homicídios, no número de latrocínio. No entanto, também tem o outro lado da moeda, né, Matheus? Você tem a letalidade das operações policiais, que subiram quase 40%. Em números reais, 1.500 pessoas foram mortas durante a ação da polícia e do exército neste período de 10 meses. Outro fato interessante é que o assassinato da Marielle Franco, que foi um assassinato que chocou o país inteiro naquele ano, aconteceu justamente durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Veja você, um dos crimes mais chocantes da história do Rio de Janeiro e do país foi planejado e foi executado durante uma intervenção do Exército no Rio de Janeiro. Nem a inteligência do Exército, nem a inteligência do governo federal conseguiu evitar um dos assassinatos mais conhecidos no país hoje. Os números da violência no Rio de Janeiro voltaram a subir com a saída do Exército, o que mostrou também que a intervenção ela não mudou a estrutura do Estado. O Estado do Rio de Janeiro não utilizou este momento onde ele tinha mais poder com a vinda do Exército para reformular medidas de segurança pública. Ele continuou agindo da mesma maneira. E aqui tem aquela frase que a gente ouve desde criança: não tem como você conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E o governo do Rio de Janeiro continuou fazendo a mesma coisa. A prova disso é que com a saída do Exército, os números de violência voltam a subir e atingem os patamares que tinha anteriormente a vinda do Exército no Rio de Janeiro. Bom, gente, dado isso, deu para entender um pouco melhor o que é uma intervenção federal e o contexto que o Rio de Janeiro estava passando naquele momento. As motivações para que essa intervenção federal acontecesse divergem um pouco das informações que o Jonas diz ter recebido, mas vamos voltar para a história. E quando eu voltei, eu tirei 2 meses de férias, e após essas férias eu descobri que eu tive que ir pro Haiti. Aí sim virou obrigação, porque falaram para mim que a Venezuela estava tendo um conflito na fronteira junto com o Haiti. Então a gente tinha que tentar apaziguar, a gente meio que foi como um apoio da Marinha, sabe? E cara, e aí foi onde a história começou, realmente eu vi o que era assustador, meu, porque nossa, cara, trabalhar na fronteira é sinistro, cara. É sinistro, você vê tráfico de pessoas, você vê tráfico de armas, você vê, cara, um mundo que parece uma cena de filme, meu. Você não bota muita fé, né, no que acontece realmente, mas quando você vê assim, você fala, caramba, meu, é tudo verdade, tudo real, essas coisas, isso aqui cara, é sinistro, dá medo, né? E aí eu fiquei um bom período no Haiti, fazendo missão de guerra e paz, tanto que a gente sai com um broche, né, de guerra e paz, que a gente conseguiu. Foi nessa parte aqui que aconteceu um equívoco. O Haiti não faz fronteira com a Venezuela, mas o Juliano tem alguma coisa para dizer sobre a questão do Haiti. Vamos lá. O teu passageiro ele faz um outro comentário. Ele comenta sobre algum tipo de conflito entre o Haiti e a Venezuela. Eu pesquisei bastante e não encontrei. Mas vale a pena dizer que, na verdade, o Brasil esteve sim no Haiti, mas foi por uma missão de paz junto com a ONU, e essa missão de paz acontece entre 2005 até 2017. Em 2004, o presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide ele foi deposto. Essa deposição levou a um colapso do Estado haitiano. Houve expansão de gangues armadas, perdas de territórios que passaram a ser controlados por facções, por gangues, em várias regiões do país. Diante dessa crise, o que restou de um governo haitiano pede ajuda à ONU. O Brasil, que então era governado no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele aceitou a liderar essa missão. E as tropas brasileiras ficaram no Haiti até 2017. Bom, o que a gente tem de informação é isso. Houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro e o Exército Brasileiro esteve lá. Algumas das razões para que essa intervenção federal acontecesse divergem um pouco das informações que o Jonas citou. Outra coisa foi que o Exército Brasileiro também esteve no Haiti para a missão de paz organizada pela ONU. Porém,
Essa missão de paz não tinha muita relação com uma questão fronteiriça, muito menos com a Venezuela, que não faz fronteira com o Haiti. O Haiti faz fronteira terrestre apenas com a República Dominicana. Mas vamos continuar a história do Jonas, porque é agora que vem o ponto principal que ele quis contar. Voltando, teve explosões dentro do alojamento onde a gente estava. E infelizmente pegou uma parte aqui do meu ouvido esquerdo. E aí eu desmaiei, e a forma que eu caí, que eu bati a cabeça, eu tive um traumatismo, né? Chegou a ser um traumatismo cefálico. Não chegou, graças a Deus, ser craniano, senão poderia ser fatal para mim mesmo. E eu não cheguei a ficar em coma, mas eu cheguei a não conseguir mais movimentar o meu corpo. O meu cérebro não conseguiu mais ter acesso, né? Então tive que fazer tratamento com neurologista, fisioterapia, acupuntura. Foi um momento muito difícil assim na minha vida, que eu achei que eu não ia suportar, sabe? Isso foi lá no Haiti? No Haiti. No Haiti, então você saiu para trabalhar? Sim. Voltou para alojamento? Alojamento. Voltou para alojamento e tinha uma bomba. Vamos dizer que era uma bomba. Uma bomba, porque tem aquelas explosões unilateral, sabe? Igual você vê nos filmes que começam a explodir do lado dos alojamentos. Era pra ser como se fosse uma confraternização interna, sabe? Puta, conseguimos! Pá! E numa dessa eu me assustei, e foi do lado do meu ouvido, eu me assustei e bati a cabeça. Que merda. Entendi. Então era tipo uma comemoração. Era uma comemoração interna, exato. Não foi de inimigo, não. Foi algo interno mesmo. Caramba. E que eu sofri a consequência disso, né? Tanto que hoje em dia a gente, antigamente, né, a gente fazia aquelas comemorações, dá tiro pro alto, né? Consegui, pá. E é proibido hoje em dia, parou, porque, beleza, você atira, mas quando a munição cai, se ela te atingir, você tá lascado, vai ter o mesmo impacto de você atirar numa pessoa, né? Então acabou isso daí, parou, e eu sofri esse dano também, que eu acho que os outros devem me detestar, dos militares, porque era feito isso com muita frequência, de tudo que você vencia, até nos cursos, né? Igual no Tropa de Elite, que você vê os caras lá pressionando, jogando bomba, sabe? Pra te acordar. Não tem mais, parou por causa de mim. Que loucura. Que loucura. E aí, como que foi? Você caiu, tal, teve o traumatismo e uma fratura no... Isso, aqui atrás, onde eu tenho uma cicatriz, e aí depois de um tempo, depois de 3 meses, cara, fui voltando devagar, né? Fui voltando a mexer os dedos, junto com a ajuda médica, né? O exército deu todo o suporte, né? Eu agradeço o 8º BPE por todo o suporte que eles me deram e ajuda, porque, cara, foi um momento que eu achei que as pessoas iam me abandonar, sabe? Porque você não espera, cara, você tava em serviço, então na minha cabeça, assim, eu acho que o exército não vai ter obrigação de me ajudar. E quando eu tive todo o suporte técnico, médico, e enfim, toda a estrutura, e aí eu fui voltando. Só que aí eu peguei uma bactéria, cara, nesse período, quando eu voltei. Beleza, aí voltou, não tava 100%, mas eu tava ali nos 70% já, sabe? Tava conseguindo andar já com muleta, com apoio, tudo. E aí a minha veia do lado esquerdo entupiu, estourou. Quando estourou eu tive trombose nas pernas. Aí, de novo, eu fui perdendo o movimento da perna esquerda, depois fui indo pra perna direita. Isso por causa de uma bactéria. Uma bactéria, Foi através de alimentação, cara, dentro do hospital. Cara. Um alimento que não foi tudo legal. Tudo isso ainda lá no Haiti. Tratamento, tudo. Aí eu tive que ficar mais 2 meses no hospital. Tomando medicação na barriga, puta, dói, é um negócio bem feio mesmo, sabe? E você vê as pessoas falando assim que... Aí a gente fica paranoico, né? Tanto que assim, no hospital eles não deixam a gente ficar com o celular porque a gente não pode pesquisar as coisas, né? Só que aí, acho que comeram bola lá, eu tava com o meu celular, eu fui pesquisar mais sobre a trombose, eu falei, pronto, não vão dar mais. E aí quando você aceita isso pra você, você vai perdendo realmente os movimentos. O seu cérebro ele te domina de uma forma que ele realmente faz você parar. E quando eu entendi que eu fiquei com medo de não andar mais, eu parei de movimentar as pernas. Olha que coisa louca, né, que o nosso corpo é, né? Mas aí depois voltou. Aí depois de 2 meses a mais ainda, voltando bem devagarzinho, fazendo acupuntura, fisioterapia,
Cheguei a fazer ozonoterapia também. Cara, Deus também me deu forças para isso. E fui voltando aos poucos. E depois de um tempo que eu saí do hospital, infelizmente eu tive que me ausentar das Forças Armadas. Eles me aposentaram por invalidez. E recebi um dinheirinho, né? E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí fiquei com esse dinheiro guardado por um ano. Fui fazendo exercícios, academia, fui, fazendo fortalecimento. E aí foi onde eu conheci a minha esposa, né? Que ela já era formada em veterinária. E, cara, foi algo muito estranho, porque eu não esperava hoje em dia ser um empresário que eu sou hoje. Hoje eu sou empresário, eu tenho clínica veterinária. E aí a gente tá indo hoje para a segunda unidade. E tô bem feliz, é um ramo novo. Minha esposa tá super feliz também por esse ramo também. A nossa primeira unidade é só clínica. E essa segunda unidade vai ser clínica, pet shop, banhosa, hotel, creche. Então assim, vai ser bem completo, sabe? E a gente tá bem feliz, cara. Graças a Deus, agradecer a Deus por tudo isso que ele fez por mim, cara. Ouviram só? Que história! O Jonas diz que realizou um sonho de ingressar para o exército, mas logo ele foi aposentado por invalidez. Tudo isso por causa de um susto que ocorreu ao explodirem bombas no alojamento para comemorar uma missão. Ainda bem que, de acordo com Jonas, o exército parou de fazer esse tipo de prática para comemorações. Espero que isso realmente não aconteça mais. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão de saúde que o Jonas diz ter tido naquele momento. Eu nunca tinha ouvido falar em traumatismo cefálico, e aí eu fui procurar o que era, pra gente se informar aqui, né? O traumatismo cefálico nada mais é do que o termo usado para caracterizar qualquer trauma que acontece na cabeça, mas é mais usado para se referir a um trauma que causa danos no cérebro. Quando a gente fala traumatismo craniano, que a gente escuta com mais recorrência, se refere a um trauma que acontece nos ossos da cabeça, o crânio, né? Enfim, essa é a diferença básica que eu pesquisei e encontrei. Outra coisa que me causou curiosidade foi sobre a infecção alimentar que ele pegou no hospital, que foi seguida de uma trombose. Eu não sei dizer se essas duas coisas têm relação, ou seja, se a infecção bacteriana pode causar trombose. Mas eu acho importante a gente tentar entender o que é a trombose, e para isso eu dei uma pesquisada também. Pelo que eu li e achei, a trombose nada mais é do que um coágulo que se forma dentro de uma veia ou artéria e que causa um entupimento daquela veia ou artéria. Isso, pelo que eu entendi, pode acontecer em qualquer parte do corpo. No caso do Kaique, pelo que eu entendi, aconteceu na perna. Pelo que eu li, a trombose venosa profunda, no caso da perna ou do braço, pode gerar sintomas como inchaço, geralmente em um lado só, dor ou sensação de peso, calor no local, vermelhidão ou escurecimento da pele ou endurecimento do local. E existem muitas causas para isso, como má circulação sanguínea, sedentarismo e até mesmo histórico dessa doença na família. Enfim, gente, para os médicos de plantão, se eu tiver errado em algum dado, pode me corrigir. Claro, qualquer sintoma que as pessoas sentirem, elas devem procurar um especialista. Ou seja, se necessário, procure um médico e evite ter como base as informações da internet. Bom, gente, espero que tenham gostado de ouvir a história do Jonas. Gostaria de pontuar novamente que esse podcast não é investigativo, então eu não estou fazendo um questionamento sobre a veracidade da história. Mas ao mesmo tempo, ele levantou alguns pontos sobre questões sociais e de saúde que eu achei interessante e informativo, que a gente pôde comentar um pouco mais para refletir. Por isso, eu achei que valeria a pena a gente ouvir junto essa história. Bom, queria agradecer demais o Juliano pela participação e pelos comentários que ele fez aqui nessa história. Hoje a gente fica por aqui e olha só o que te espera pro próximo episódio de Na Corrida Pode. Mas eu queria medicina, a expectativa era tentar fazer isso. E aí, obviamente, eu não tinha condições, porque apesar da minha escola ser boa, ela não era voltada pra isso. De fazer você ter conhecimento suficiente para passar no vestibular de uma faculdade pública de medicina, né? Resultado, eu não passei.
E aí acabou que, finalizando esse primeiro ano de faculdade, eu, de fato, precisei trancar. E aí foi horrível. Assim, foi horrível, né? Ter que parar, porque era meu sonho. Foi horrível ver meus pais que se culpavam por conta disso, poxa, eu entrei numa depressão. Na Corrida Pod é um podcast criado, roteirizado e editado pela Ilei Fé Produções. Esse episódio contou com a consultoria e os comentários do sociólogo Juliano Borges. Curta, comente e compartilhe nossos episódios e segue a gente nas plataformas de áudio e no Instagram, @nacorridapod. Na corrida, pode.